Graça e paz. Nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão sobre um tema, o princípio da gratidão. E quero usar como referência o texto que se encontra em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma coisa interessante são 2 pensamentos que eu quero compartilhar, e um deles é de John Miller, que diz o seguinte: o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade da sua gratidão. E o outro pensamento é de Masaru Taniguchi, que diz: expresse gratidão com palavras e atitudes. A sua vida mudará muito de modo positivo. Uma coisa interessante é que, como eu mencionei no outro vídeo, o princípio da murmuração, eu expliquei o que é um princípio. E um princípio nada mais é do que uma força motriz que gera algo, uma força, uma lei, uma ação na nossa vida. Muitas pessoas, por desconhecerem alguns princípios, deixam de receber algumas bênçãos na sua vida. Está diante de nós um fato muito interessante de 10 pessoas que receberam uma recompensa na sua vida. No caso, os 10 receberam a cura. Mas o fato interessante é que apenas um retorna em gratidão àquela bênção recebida em suas vidas. Nós podemos observar que hoje em dia a coisa mais rara de acontecer é as pessoas serem gratas pelas coisas que têm recebido na sua vida. A gratidão tem sido uma coisa quase que esquecida no nosso século. Vivemos de tal maneira como se achássemos que as coisas e as pessoas fossem obrigadas a suprirem as nossas necessidades, as nossas vontades, e mediante as coisas que vão acontecendo, começamos a achar que a pessoa tem obrigação de fazer aquilo por nós. E esquecemos que a gratidão é uma chave poderosa que realiza um monte de coisas na nossa vida. A gratidão, ela é uma emoção, um sentimento que nos impulsiona em direção àquela pessoa que fez algo por nós. Ela nos motiva a retribuir de alguma forma, através de gesto, ações ou palavras, aquele feito que foi realizado a nosso favor. Existe, interessante, uma lei que está dentro dessa lei da gratidão, né? Que é absolutamente necessário que você observe que você só tem resultados maiores à medida que a sua gratidão aumenta por aquilo. É igual um exemplo que eu vou citar: você pega e compra um presente bonito para uma pessoa, e após dar o presente para essa pessoa, você observa que essa pessoa pega esse presente e coloca de lado, nem chega a utilizá-lo. Eu te pergunto, você daria novamente um presente para essa pessoa? Provavelmente você não daria mais presente nenhum para essa pessoa. Agora, se essa pessoa ousasse o presente e agradecesse a você pelo presente que recebeu, provavelmente você da próxima vez daria um novo presente para essa pessoa. É assim que o princípio da gratidão funciona em nossas vidas. Quanto mais somos gratos, mais atraímos gratidão para o nosso lado. Mais coisas têm facilidade de acontecer à nossa volta. Segundo os estudiosos, quanto mais grato você é, mais feliz você se torna. Porque você começa a ver as coisas de forma diferente. Existe uma definição interessante sobre gratidão que diz que é redirecionar a sua atenção para as coisas boas.
Quando nós começamos a ser gratos, nós começamos a olhar as pequenas atitudes que acontecem à nossa volta com um olhar positivo e não com um olhar negativo. Nós temos que mudar o tipo de filtro que estamos utilizando para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E uma pergunta interessante é: você tem sido grato por tudo que tem acontecido na sua vida, à sua volta? A gratidão, ela é uma coisa interessante, que ela faz você experimentar situações na sua vida que você jamais imaginaria que iria experimentar. Um fato interessante aconteceu com 2 personagens que eu quero compartilhar com vocês. É de João Ferreira de Souza. Esse homem é um pescador da Ilha Grande. Ele é um pescador aposentado. Em 2011 ele tinha 71 anos de idade. E ele, ao chegar da sua pesca, ele observou que na praia tinha um pinguim que não conseguia se locomover porque as suas asas estavam cheias de óleo. Esse pescador então pegou esse pinguim, levou para sua casa, tirou o óleo e começou a alimentar esse pinguim. Após esse pinguim se recuperar, ele pegou o pinguim e levou no seu barco e deixou em alto mar. Para a surpresa dele, quando ele chegou na praia, o pinguim estava lá guardando ele chegar. E isso aconteceu por várias vezes. Por 4 meses, ele tentou botar o pinguim de volta para o seu trajeto e o pinguim retornava. Até que um belo dia, um pinguim seguiu a sua viagem e não voltou. Os pescadores amigos dele falaram para ele: infelizmente, acho que ele não retorna mais. Passado-se 1 ano, o pinguim retornou. E passa alguns dias com ele e some novamente. Segundo os pesquisadores dizem, o pinguim, de certa forma, reconheceu o que esse homem fez e todo ano, quando ele passa pela nossa costa, ele vem até ali a Ilha Grande e procura aquele homem que lhe socorreu. Uma coisa interessante é que a gratidão não tem como você pagar. A gratidão é um sentimento de eterna vontade de retribuir aquela pessoa por aquele benefício que ele fez. E os estudiosos de pinguins ficam surpresos, porque todo ano o pinguim vem lá da Patagônia, se direciona até a Ilha Grande e passa uns dias com aquele humilde pescador. E interessante, esse pinguim só deixa esse pescador tocar nele, mas ninguém consegue chegar perto dele. Um outro episódio interessante aconteceu com um homem chamado Damian Aspinall. Esse homem é um explorador de florestas e ele encontrou um gorila, um filhote de gorila que ele deu o nome de Kiwibi. Ele pegou esse filhote de gorila que estava abandonado e começou a cuidar dele. E quando ele ficou numa certa idade, esse homem então viu que tinha que devolvê-lo à natureza. Esse explorador então chegou nas margens de uma grande floresta e soltou esse gorila lá. Passados 5 anos, deu vontade novamente dele retornar e ver como é que estava o seu amigo. Os seus companheiros falaram que não era uma boa ideia, porque o Kiwibi já tinha atacado 2 pessoas que haviam tentado se aproximar dele. Mas ele mesmo assim não desanimou. Ele sentiu no coração o desejo de rever para saber como é que o seu amigo estava. Ele, caminhando pelas margens do rio, começou a gritar o nome de Kiwibi. Por várias horas já havia se passado e nada de Kiwibi aparecer. Até que em um determinado momento, ele observou na margem do rio um gorila enorme parado. Ele então chega para o que estava dirigindo o barco e manda encostar o barco. Mais uma vez eles haviam avisado para aquele homem, falou: cuidado, Kiwibi não é mais a mesma pessoa. Kiwibi mudou. Mas ele mesmo assim insistiu em se dirigir àquele local. Encostou o barco na margem do rio. E após encostar o barco, ele saltou do barco e se dirigiu para perto de Kiwibi. Sentou ao seu lado. E ali naquele momento aconteceu um fato interessante. Kiwibi se aproximou, abraçou aquele homem e ficou próximo dele por muito tempo. Kiwibi então chama no meio da floresta a sua família. Então apresenta cada um dos seus familiares ali agora, novos familiares da África, ali da floresta. Passa-se horas, Kiwibi não quer largar mais aquele homem. Mas ele então, depois de muita conversa com o gorila resolve soltá-lo. Ele sobe na embarcação e começa a se dirigir. Kiwibi vai seguindo ao lado da margem para ver onde ele ia ficar. Após ele saltar do barco e pousar no acampamento e ficar lá dentro, Kiwibi ficou do outro lado da margem a noite toda, observando se o seu amigo estava bem. No dia seguinte, quando ele acordou e foi se banhar no rio,
lá estava Kiwibe, do outro lado da margem, olhando para ele com um olhar de gratidão e afeto. Uma coisa que nós temos que aprender é que a gratidão é uma coisa que não tem como medir, mas o mundo animal nos ensina muito bem como sermos gratos. Temos que desenvolver essa habilidade em nossas vidas. Você já tem sido agradecido pelas coisas que você tem à sua volta? Pelo seu emprego, pela sua casa, pela sua família? Pelas pequenas coisas. Você também tem agradecido pelas coisas também que não têm sido tão boas na tua vida? Quando aprendemos a sermos gratos, muitas coisas à nossa volta vão começar a ter um deslanche totalmente diferente. Quero compartilhar uma experiência interessante de um homem. O nome dele se chama Charles Plumb. Ele era piloto de um bombardeiro na Guerra Civil do Vietnã. E ele conta que depois de muitas missões de combate, o avião dele foi bombardeado e ele teve que saltar de paraquedas do avião. Ao saltar de paraquedas, ele foi capturado e ficou sofrendo tortura por muito tempo lá no Vietnã, até que um dia ele foi resgatado. Começou depois disso ele dar palestra em vários locais e ele uma certa vez estava num restaurante, um certo homem passou perto dele e perguntou assim: "Você é Charles Plumb? O senhor era piloto de avião no Vietnã?" Ele falou: "Sim, era eu mesmo." Ele falou: "Como você sabe?" Esse homem falou: "Eu que dobrava o seu paraquedas todos os dias quando você utilizava ele." E Charles Plumb parou e ficou olhando, e o homem disse mais uma vez para ele: "O paraquedas funcionou, né?" Ele falou: "Perfeitamente. Se não fosse aquele paraquedas, eu não estava aqui hoje para contar as histórias." Daquele dia em diante, Charles Plumb parou para pensar que ele era um piloto arrogante e nunca havia cumprimentado aquele homem uma única vez em toda a sua vida. E a vida dele estava dependendo daquele homem em todos os dias que ele usava o paraquedas. Porque aquele homem, mesmo sem saber, estava salvando a vida dele todos os dias. A partir desse dia, Charles Plumb passou a ser extremamente grato pelo aquele homem que havia montado o paraquedas da vida dele. E agora, toda a palestra que ele começa, ele pergunta para as pessoas: quem montou o seu paraquedas hoje? E a pergunta que eu te faço, encerrando essa reflexão: você tem sido grato às pessoas que têm montado os paraquedas da sua vida? Quantas pessoas têm participado direta e indiretamente para as conquistas que você tem alcançado na sua vida? Você tem sido grato a essas pessoas? Pelas pequenas coisas que ela tem feito à sua volta? A Bíblia diz um versículo interessante que fala a respeito de gratidão. Deus diz assim, ó: aquele que der um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Até um copo d'água é motivo de agradecimento a Deus. Que nessa noite você pare e reflita: eu tenho sido agradecido pelas coisas que têm acontecido na minha vida? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.